Olá, irmãos. Este é um videozinho que vai ser um pouquinho mais curto, um vídeo extra, vamos dizer assim, uma aulinha rapidinha, para a gente falar sobre um tema que vai nos ajudar na compreensão das lições que nós temos estudado na Escola Dominical Virtual. Nós estamos estudando o Evangelho de João e agora no capítulo 7 nós estamos concluindo, mas já desde o período um pouquinho anterior, e agora nas próximas aulas também, a gente está passando por um período que para os judeus é chamado de Festa dos Tabernáculos. É uma festa que ainda existe, que os judeus lá em Israel ainda comemoram, ainda há uma festividade, uma liturgia ali relacionada a essa festa, e nós precisamos entender um pouquinho o que é essa festa, para que a gente possa relacionar com aquilo que a gente está estudando nas lições semanalmente. Então, rapidamente, só vou passar algumas informações dessa festa. Tá? O calendário litúrgico que a gente chama, que é o calendário das festas religiosas de Israel, foi definido lá no Pentateuco, né, no início da Bíblia, lá em Êxodo, também no livro de Levítico. São os dois livros da Bíblia que falam, né, que orientam o povo com relação a estas festas, a esta rotina anual. Na escrita do livro de Êxodo e também no livro de Levítico, o povo está no deserto do Sinai, né, recebe essas instruções diretamente de Deus através de Moisés, que coloca na forma do texto, que são esses livros que nós temos ali no Pentateuco. Então, há algumas festas, há algumas datas específicas durante o ano dos judeus. Existem 3 festas, vamos dizer que são as principais. A festa dos tabernáculos é uma delas. A festa dos tabernáculos também é chamada em algumas versões da Bíblia de festa das tendas. Tá? E no Antigo Testamento também há algumas referências a essa festa como festa da colheita. Tá? Então, é a festa mais longa do ano dos judeus. Ela dura 8 dias. Na verdade, são 7 dias de festa e um dia de descanso, o 8º dia. E ela acontece mais ou menos na data de meados de setembro, começo de outubro. Tá? Num ano normal nosso vai dar na segunda quinzena de setembro. Que é equivalente no hemisfério norte, que é onde fica Israel, ao outono. Tá? Então, após o inverno, ali é essa festividade. Para nós aqui, primavera, né? Então, sendo uma das 3 festas principais, havia uma característica bem específica. Lá no Êxodo, isso está definido também no livro de Levítico, que nessas 3 festas principais, todos os israelitas, homens adultos, então todos os homens adultos do povo de Deus, tinham a obrigação de viajar até Jerusalém, de ir ao templo de Jerusalém, né? Então, lá no Êxodo e no Levítico ainda não existia o templo, então a obrigação era apenas que eles se reunissem onde estivesse o tabernáculo para ser comemorada essa festa. E a partir do momento que Jerusalém, a cidade de Jerusalém é conquistada, ali na entrada, né, do povo de Israel na Terra Prometida, e aí progressivamente vai se tornando a capital do reino, né? E daí lá em Davi, sim, se torna a capital definitivamente, e com Salomão é construído o templo, né? Então, no tempo de Jesus, que é o período em que nós estamos estudando, havia o templo e havia a obrigação de todos os homens irem a Jerusalém, né? Então, viajar de qualquer região em que eles morassem. Uma questão interessante para a gente perceber é que normalmente Jesus e os seus irmãos e as pessoas no texto vão se referir a subir à festa dos tabernáculos, ou subir a Jerusalém, ou subir ao templo. Por quê? Porque Jerusalém fica no alto de uma montanha, no alto do Monte Sião, né? Então é uma das regiões mais altas do território de Israel, e mais alto do que todas as regiões em volta. Então, quando ele viaja da Galileia, ou quando o povo vem da Judéia, ou do litoral e vem na direção de Jerusalém, eles estão subindo o morro. Né? Então, por isso que eles usam essa expressão. Tá? Eu vou colocar aqui do ladinho também a referência dos textos, né, que falam da festa dos tabernáculos, Levítico 23 e Êxodo 23 também.
São os dois textos principais. O tema dessa festa, né? O que se comemora nessa festa? Está lá em Levítico 23, 43, diz assim: para que saibam as vossas gerações, ou seja, os vossos filhos, os vossos netos, que eu fiz habitar os filhos de Israel em tendas, quando os tirei da terra do Egito. Então, por isso, festa dos tabernáculos ou festa das tendas, né? Eles vinham para Jerusalém e ao invés de se hospedar em pousadas, hospedarias, que seriam os equivalentes aos hotéis, né? Eles construíam pequenas tendas, usando folhas, usando galhos e tal, algo bem rústico mesmo, justamente para lembrar como era a moradia do povo no deserto. Mas não é uma comemoração do sofrimento, né? Pelo contrário, é uma comemoração da graciosa provisão de Deus no deserto. Então, mesmo naquela situação, Deus cuidava deles no deserto. Tá? Então, a gente pode pensar em duas situações específicas relacionadas a essa festa, ao ritual dessa festa. Uma é pensar na própria questão do tabernáculo. O tabernáculo é uma tenda, e ali mesmo onde foram instituídas essas festas, também foi construído o tabernáculo, né, que era o representante da presença de Deus no meio do povo. Que era uma tenda especial, que já tinha o formato, a estrutura que depois vai ser reproduzida no templo lá em Jerusalém. Então havia a parte dos sacrifícios, havia o santo dos santos, né? Aquela progressão da santidade do espaço em que os sacerdotes entravam, e lá no Santo dos Santos apenas o sumo sacerdote, uma vez por ano, depois dos sacrifícios e tudo mais, que representava ali onde se colocava a presença de Deus, onde estava a Arca da Aliança, onde tinha as tábuas da lei que estavam armazenadas ali. Então, o tabernáculo na festa, né, na festa dos tabernáculos, além dessa lembrança das tendas em que eles habitavam, mas também a provisão de Deus em providenciar a sua própria presença no meio do povo. Mesmo esse povo que ainda não tem uma terra para morar, mesmo esse povo que poderia passar necessidades, afinal estava num deserto, numa situação tão complicada, mas Deus se coloca ali com a sua presença. E aí o segundo item, que é Deus se coloca com a sua presença, mas Deus também provê todas as necessidades do povo. Então, o maná que ele fornece, as codornizes, né, a carne e a água. E aí havia, durante a festa inclusive, um cerimonial da água corrente, que era uma lembrança lá daquele episódio em Meribá, que está em Números capítulo 20, no livro de Números, né, no capítulo 20, em que eles estão num lugar que não tem água, o povo murmura para Arão e para Moisés. Moisés consulta Deus e Deus manda ele falar com uma determinada rocha. Né? Pegue o seu cajado, vá até a rocha e fale com a rocha, e a rocha vai dar água. E Moisés já está tão irritado que Moisés, além de falar com a rocha, dá uma pancada com aquele cajado, com aquele bordão na rocha. Ele vai ser punido por isso, né? Mas mesmo assim, mesmo ele desobedecendo, Deus providencia a água e sai água corrente daquela pedra, uma água de muita qualidade para aquele povo que estava murmurando. Então, a festa é para isso, para que saibam que Deus providenciou, né, todas essas bênçãos no deserto. Tá bom? Então, na lição dessa semana nós vamos voltar a falar isso. Esse vídeo mais curtinho, mais para a gente ter essas informações específicas sobre a festa. Que Deus abençoe a todos nós.